A ideologia é talvez a principal inimiga da poesia. Essa não é a minha ideia, é a ideia de muita gente, mas eu estou me lembrando especialmente de um crítico chamado Otto Maria Carpo, que tem um texto chamado Poesia e Ideologia, em que ele mostra que tudo aquilo que a ideologia produz como forma de abstração, para tentar descrever um mundo que ela não consegue e nem quer determinar, a poesia faz o contrário, ela se priva da abstração, ao contrário do que muita gente pensa, para materializar as palavras e materializar as nossas relações essenciais com o mundo. Então a briga se dá um pouco nessa esfera entre o discurso da abstração, que é da ideologia, e o discurso de particularização, que é o da poesia. Por isso, para o Drummond, foi tão difícil entrar no campo da política, porque ele teve que enfrentar a ideologia. Ele se acercou do Partido Comunista Brasileiro, mas não entrou como militante, porque ele percebeu logo que havia ali diretrizes, né? Como todo partido naturalmente requer. E ele não estava vocacionado para essas diretrizes. No diário pessoal que ele escreveu, no ano de 1945, precisamente, quando ele publica A Rosa do Povo, numa das páginas mais atormentadas desse diário, ele se pergunta: será que eu sou um animal político? O Drummond tem uma frase em relação à Bandeira que fala muito dessa relação. Ele falou assim: tenho inveja do Bandeira porque tudo que ele toca vira poesia. No que ele acertou plenamente, né? A poesia do Bandeira é uma poesia de amplo acolhimento do mundo. A lírica do Bandeira foi feita para estabelecer uma relação de identidade entre o poeta e aquilo que ele experimentava num campo muito próximo da sua sensibilidade. Ele chamava isso de ser um poeta menor, porque menor era o círculo, digamos, de ação dos seus sentidos, das suas percepções, mas a maneira como ele se relacionava com o que estava nas proximidades era uma maneira intensíssima. Eu aprendi a ler poesia com o Bandeira e não gostava do Drummond. Eu achava o Drummond, quando era adolescente, um poeta algo sofisticado, não entendia bem, e a gente, quando não entende bem, costuma dizer eu não gosto, né? É mais fácil esse caminho da rejeição. E depois eu percebi que havia uma outra possibilidade de poesia, que não a do Bandeira, que é a do Drummond, em que, em vez do acolhimento das coisas, em vez da generosa relação com o mundo que eu transporto para a minha interioridade, eu posso ter uma relação igualmente poética, baseada na tensão entre eu e o mundo, entre mim e o mundo, né? E eu acho que essa é uma diferença fundamental. Tudo para o Drummond, antes de virar poesia, ou virando poesia, é tenso. Mário amava Manuel, que amava Carlos, que amava João, que não amava ninguém. Mário se correspondia com todos, menos com João. João, com ironia, dizia ostentar um orgulhoso troféu, o de um único poeta brasileiro a jamais ter recebido uma carta de Mário. Carlos julgava Manuel o maior, apesar de Manuel proclamar-se poeta menor. Carlos se afeiçoou a João, que se dizia seu aluno. O primeiro livro de João foi dedicado a Carlos. O segundo também. Carlos consagrou apenas um pequeno poema a João, mas foi seu padrinho nas primeiras núpcias. Manuel, oriundo de Pernambuco, morou a vida quase toda no Rio de Janeiro. O paulistano Mário percorreu bastante o país, mas pouco foi ao exterior. Carlos, de Itabira do Mato Dentro, tampouco apreciava as viagens internacionais. Esteve uma vez em Buenos Aires em visita a familiares, e olhe lá. João, recifense e diplomata, correu o mundo, Europa, África, América, mas, em sua geografia poética, sempre dava um jeito de retornar ao Nordeste e à Espanha. João não gostava do Rio. A contragosto residiu na cidade, bem diferente de Carlos, que não cessava de celebrá-la. Mário, o arlequim modernista, morreu desgostoso, poucos dias depois do Carnaval de 1945,
convicto de que sua geração fracassara. Manuel viveu por 82 anos, 5 meses e 26 livros, até ir-se embora para Pasárgada, bem amado pelo público e pela crítica. Supunha que morreria meio século antes, mas, em país como o nosso, nada chega mesmo na hora prevista. A presença de Manuel foi captada em várias sessões espirituosas nas tendas de Paraty, no ano de 2009. Carlos afastou-se de João. Ex-aluno, João, que nunca escreveu um soneto e que detestava temas abstratos, João acabou criando outra escola, na qual só franqueou a entrada de bem poucas lições do antigo mestre. João decidiu especializar-se na casa de máquinas do poema. Carlos optou pelas engrenagens da máquina do mundo. As minas de João eram do mais duro minério, as minas de Carlos do mais puro mistério. Mário e Manuel acabaram solteiros, Carlos viúvo, e João se casou com os poetas concretos, que não tinham entrado na história. Obrigado.